Olá, tudo bem com vocês? Ainda sobre as substâncias orgânicas, a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos, que a gente já estudou, que são derivados do petróleo, né? A maior fonte dos hidrocarbonetos que a gente utiliza é o petróleo. E também a gente já estudou que o hidrocarboneto é composto apenas por átomos de carbono e hidrogênio, né? O principal é o carbono, mas quem completa as ligações do carbono é o hidrogênio. E são compostos de cadeia homogênea. Por que é cadeia homogênea? Porque não tem oxigênio e hidrogênio, porque é apenas carbono e hidrogênio. E são os mais simples das substâncias orgânicas, né? Então, hidrocarbonetos são os compostos mais simples das substâncias orgânicas. As principais propriedades físicas desses compostos são insolubilidade em água e solubilidades em solventes apolares, ou seja, a água é uma substância polar. A água é polar. Então, igual dissolve igual, polar dissolve polar, e os hidrocarbonetos são apolares, por isso eles dissolvem substâncias apolares. Por não se dissolver em água, eles não conduzem corrente elétrica, porque quem conduz corrente elétrica são substâncias que produzem íons, né? Que são as substâncias iônicas e os ácidos. Todos os alcanos têm densidade menor que 1, portanto, eles vão flutuar na água que tem densidade 1, né? Densidade da água. Os alcanos não apresentam cor, odor e sabor. Os compostos com até 5 átomos de carbono estão no estado gasoso, a temperatura ambiente. Então, esses compostos que são de 5 até 5, até 4, eles fazem parte do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, gás de cozinha. Já de 5 a 6, de 6 em diante, eles são líquidos, né? Então, compostos de 5 a 17 são líquidos, mas a gasolina é formada de 6 a 10 carbonos, cadeias que têm de 6 a 10 carbonos, né? Aí depois querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, e depois de 17 já estão na forma de cera, por exemplo, as graxas, né? Que são formados com cadeias maiores, até chegar no piche, que são sólidos, né? Alcano. Os alcanos têm molécula de cadeia aberta. Tudo que começar com A é aberta. Alcano, alceno, cadeia aberta. Saturada. O que é saturada? Que todas as ligações são simples, ramificada ou normal. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4. Esse é um alcano, então é uma cadeia aberta, todas as ligações são simples, então o principal do alcan é ligação simples. E a cadeia pode ser normal ou ramificada, ou seja, essa é uma cadeia ramificada. Todas as ligações são simples, aberta é alcano também, né? Agora, a fórmula geral, eu fiz essas estruturas aqui para você observar. Quantos carbonos tenho aqui? Tenho 4, então o N indica o número de carbono. Se eu tenho 4 carbonos, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes a quantidade de carbono, que é 2 vezes 4, 8, mais 2. Ou seja, se a cadeia do alcano tem 4 carbonos, ela vai ter 10 hidrogênios. Vamos conferir, ó. 3, 5, 7 mais 3, 10. Aqui é a mesma forma, tem 4 carbonos. 3, 6, 9 mais 1, 10. Então, a fórmula geral, ela quer dizer o seguinte, que o alcano ele pode ser normal ou ramificado, mas pelo número de carbono, você já vai saber quantos hidrogênios tem na molécula. Que é, no caso do alcano,
o dobro do número de carbono mais 2, ou seja, o número de carbono é N, então é 2 vezes N mais 2. Os compostos alceno com cadeia principal aberta, tudo que começa com A é aberto, né? Mas ele tem uma dupla ligação. Então, eu vou fazer o mesmo exemplo aqui, ó. Só porque eu vou acrescentar uma dupla. Eu posso fazer ele ramificada também. O que acontece? Essa dupla, ela vai diminuir 2 hidrogênios em relação aos alcanos. Olha para você ver. CN, 2 vezes N, não tenho mais 2. Ou seja, se eu tenho 4 carbonos, então eu vou ter 8 hidrogênio, é o dobro agora. Ó, 3, 4, 5 mais 3, 8. 2 mais 3, 5 mais 3, 8. Então, a fórmula geral dos alceno é CN, e o hidrogênio é 2N, ou seja, é o dobro do número de carbono. A gente tem outros hidrocarbonetos, né? Todos esses só tem carbono e hidrogênio. Aqui a gente tem o alcino. O alcino possui cadeia principal aberta e com uma tripla ligação, podendo ser ramificado ou não. Então, vou fazer aqui uma cadeia normal. Vou fazer agora uma cadeia ramificada. Olha, todos têm 5 carbonos, então C5, né? Agora, o H dele, quanto mais dupla ou tripla acrescentar, vai diminuindo o número de hidrogênio. Não tem hidrogênio nesses carbonos, né? Então, o que vai acontecer? Então, vai ser 2N, ou seja, dobra o número de 10, menos 2. Então, o H vai ser 8. Então, ele tem mais. Quanto vai aumentando o número de carbono, diminui 2 hidrogênio. Então, você vai multiplicar. Ó. O N é 5. Então, aqui 2 vezes 5, 10 menos 2, você tem um número de hidrogênio. Basta contar. 1 mais 3, 4, 5 mais 3, 8. Então, os alcino, a fórmula geral dele é CnH2n menos 2. Alcadieno, dieno, o di significa repetição de dupla. Então, vai ter duas duplas ligações. Então, eu posso ter um, dois, três, quatro, 5 carbonos. Ele vai ser a mesma fórmula geral do alcino, porque duas duplas, né, vai diminuir cada ligação a mais, vai diminuindo 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho 3 mais 2, 3 mais 1, 4, 5, 6 mais 2, 8. Então, vai ser igual à fórmula geral dos alcinos. Então, a fórmula do alcadieno com o alcino é a mesma. Se tem o mesmo número de carbono. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou fazer uma cadeia ramificada. Pode ser? Pode. Aqui eu vou colocar uma dupla. Então, aqui eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser C5. Hidrogênio, 2, 5, 6 mais 2, 8. Então, não importa se é normal ou ramificada, que vai ter a mesma fórmula geral. Quando a ciclo alcano, ciclo, já fala de cadeia fechada.
Tudo que começou com A era cadeia aberta, ciclo é cadeia fechada. Então, cadeia fechada e homogênea. Então, cadeia fechada, homogênea e ligação simples, saturada, aqui ó, saturada. Né? Então, todas as ligações entre carbonos são simples. Então, aqui falta 2, 2. É igual a fórmula. Aqui é tudo ligação simples, mas a fórmula geral dele é igual do alceno. O alceno é CnH2n, ou seja, se tem 4 carbono, é 8 hidrogênio. Então, aqui, ó, CnH2n é multiplicar o número de carbono por 2. Então, se eu tenho 5 carbono, aqui eu tenho 10 hidrogênios. Pode ser normal ou ramificada. Essa aqui é a cadeia fechada, né? Então, se eu colocar uma ramificação aqui, outra aqui, vai ter 5 carbonos igual esse. Então, aqui fez 3 ligação, eu coloco mais um, aqui fez 3, eu coloco mais um, aqui fez 2. Então, quantos carbonos? C5. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, mais 3. 8 mais 2, 10, H10. Então, sendo normal ou ramificada, as cadeias dos cicloalcanos vão ser o número de carbono vezes 2. Então, vai ser o número de carbono, o hidrogênio vai ser o dobro, ok? Sempre o dobro. Cicloalceno, cadeia fechada, homogênea, normal, ramificada. Pode ser normal ou ramificada. Ela é insaturada porque tem dupla, né? A fórmula geral dela vai ser igual a do alcino. Por quê? Porque cicloalceno é uma cadeia, além de fechada, ela tem uma dupla. Então, aqui tem 3, vai ficar 1. Aqui tem 2, vai ficar 2. 2 vai ficar 2. 2 vai ficar 2. E aqui vai ficar só 1. Então, aqui, ó, o número de carbono menos 2. Então, se eu tenho 5 carbonos, então vou ter hidrogênio 5 vezes 2, 10 menos 2, 8. Ou seja, 2, 4, 6, 7, 8. Se a cadeia for ramificada, vai ficar na mesma coisa. Uma cadeia fechada, né? E aqui vai ter uma ramificação. C5, H. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. H. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 8. Então, a fórmula geral dos cicloalceno. O que é cicloalceno? Cadeia fechada que tem dupla. Então, essas são as classificações mais comuns dos hidrocarbonetos, né? Que vai desde o de cadeia saturada, que é o alcano ou o cicloalcano, que só tem ligação simples, N, alca-N, né? São duas duplas, duas ligações dupla. Cicloalceno tem uma ligação dupla, N é dupla, IN é tripla. Não existe cadeia fechada com tripla ligação, ok? Só isso.